A gente vai estar começando a nossa EBD. Um bom dia para todos. A ideia da nossa EBD hoje, a temática dela vai ser epidemia e solitude, uma reflexão do ponto de vista cristão. A gente vai estar pensando sobre como nós conseguimos dar sentido ao que nós estamos vivendo nesse momento de epidemia. Bom, para a gente começar, vamos estar orando e eu já quero antecipar que nós venhamos a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, onde a gente vai estar aprendendo um pouco sobre o que Jesus nos ensina sobre solitude. Amém? Oremos então. Santo Deus, amado Pai, diante da Tua presença agora estamos. Pedimos, Senhor, que você venha nos trazer um entendimento da Tua palavra, venha nos trazer compreensão, Pai, de como podemos tirar sentido de momentos como esse, e venha trazer paz ao nosso coração, porque nós venhamos te buscar no secreto, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu acho que o que mais me incentivou a pensar um pouco sobre solitude nesse momento é porque eu tenho ouvido muitos pensadores e alguns pastores também, e é possível você chegar na internet, você pesquisar sobre coronavírus e epidemia, e você vai ver diversos pastores dando sentido a isso. Só que todo o sentido que eles trazem tem a ver com a visão que eles têm a respeito da epidemia. Nunca se trata de um propósito ou um sentido muito fixo. Eles sempre trazem a mentalidade e aquilo que eles conseguem explorar disso. Existem alguns filósofos e pensadores da nossa era, do nosso tempo moderno, que têm comentado que dar um propósito à epidemia, tentar tirar algum ensinamento do porquê existe a epidemia, do porquê ela está acontecendo, é uma tentativa de romantizar algo que não deve ser romantizado, como se esse tempo não é um tempo de explorar propósitos, não é um tempo que tem um propósito específico. E eu estou tentando caminhar nesse meio termo. Eu acho que o propósito específico para a pandemia nós de fato não vamos conhecer, porque dificilmente o homem conhece os propósitos que estão intrínsecos no coração e na vontade de Deus, a não ser que ele nos revele. Mas eu acredito que somos capazes de tirar propósitos a respeito do que nós estamos vivendo. Existe uma diferença entre nós dizermos que a pandemia ela tem um propósito de algo e nós criarmos propósito na nossa vida com o que nós estamos vivendo, vivenciando com a pandemia. E o que eu tenho tentado tirar como propósito, e isso era uma visão minha, e eu vou expressar os textos bíblicos em que a gente poderá encontrar bagagem para viver esse tempo, esse momento de chegar-se mais para dentro, de entrar para dentro do nosso quarto, a ideia da solitude. Antes de nós pensarmos solitude, é normal que venha na nossa mente uma questão de solidão. E quando a gente está falando de epidemia, um tempo que estamos todos reclusos dentro de casa, está todo mundo, acredito que todos que estejam levando a sério não estão saindo muito de casa, a não ser aqueles que tenham que trabalhar, aqueles que tenham algum compromisso que não pode ser desmarcado, que não pode ser remediado. Mas aqueles que estão levando a sério estão reclusos em seus ambientes e é normal que, estando recluso, nós venhamos sentir uma certa solidão, um certo vazio, uma solidez por não estarmos vivenciando a rotina que geralmente nós estamos a todo vapor, é faculdade, é trabalho, são os próprios familiares que nós encontramos, e tem muitas famílias que estão, querendo ou não, separados hoje, alguns em uma casa e outros em outro. Então, é necessário a gente pensar que solidão não necessariamente se trata de solitude.
Quando a gente vai procurar a etimologia dessa palavra, a gente percebe que é muito difícil a gente enxergar teoricamente uma diferença entre solitude e solidão. Mas principalmente na linguagem brasileira, no português, nós conseguimos perceber que existe uma alteração no sentido dessas palavras. E eu quero utilizar até a visão artística que é produzida em muitas poesias a respeito de solitude e solidão. A ideia de solidão geralmente está muito focalizada no fato de ser excluído, no caso de ser forçado a deixar um grupo. É como se tivesse uma multidão e você estivesse sendo deixado de lado dessa multidão, você está sendo excluído dela, e isso provoca em você um sentimento de falta, uma ausência de alguém porque você foi excluído, porque você foi deixado de lado. A solitude, ela parece que tem um significado um pouco diferente. A ideia da solitude não é você ser abandonado pela multidão ou por alguém, é você abandonar ou você deixar de lado durante um tempo para você ter um encontro consigo mesmo, é você desejar o estar só. Então existe essa grande diferença entre o que seria uma solidão, o ser excluído, e a solitude, deixar de lado e buscar esse momento agora de estar sozinho na sua própria presença, estar consigo mesmo, valorizar esse tempo sozinho. E quando eu vou para a palavra de Deus, eu percebo que a solitude, ela precede os momentos de oração, e não só os momentos de oração, mas as experiências incríveis que os homens têm com Deus. Esse deixar a multidão de lado para buscar estar sozinho, estar na presença de Deus, porém só, faz muito sentido na narrativa bíblica, principalmente quando a gente pega o personagem de Jesus, que vai ser o foco da nossa análise hoje, da nossa reflexão. Então, para estarmos começando, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, Mateus 6. Estaremos lendo do versículo 5 até o versículo 8. Nós vamos ler antes do Pai Nosso. Esse contexto aqui é um contexto interessante, porque Jesus ele está para ensinar como deve ser a oração que vamos elevar a Deus. Mas antes de orarmos, aparentemente Jesus ele foca em como essa oração ela deve acontecer. Antes dela ser feita, o que nós devemos fazer para chegar até ela. Vamos estar lendo no verso 5 até o verso 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, muitos serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessitado antes que vocês venham a pedir. Amém. Galera, quem quiser fazer alguma observação, comentar alguma coisa, lança aí no chat. Eu estou visualizando aqui o chat e eu passo a mensagem para vocês, para a gente poder dialogar tranquilamente e não quebrar o diálogo. Bom, quando a gente pega esse texto, a instrução que Jesus ele traz para nós a respeito de como devemos orar, nós percebemos que ele nos chama a procurar a solitude, procurar aquele momento de estar sozinho. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que vem em secreto. Nós estamos vendo o tempo todo Jesus ele trazendo uma narrativa do valor de estar só. Parece estranho quando a gente pensa isso, porque no nosso contexto moderno, nós estamos o tempo todo conectados. E até mesmo a ideia de igreja, ela passa a ser extremamente conectada. E isso tem seu valor. Igreja, como corpo de Cristo, como comunidade, tem todo valor. A gente sempre entende a questão da igreja nos evangelhos, nas narrativas do apóstolo Paulo em seus livros, como o conjunto dessas partes que compõem algo maior. Então, é difícil desassociar o estar junto de ser igreja. Mas muitas vezes a gente perde a dimensão do valor
de que essa igreja é formada por partes que vivem questões individuais com Deus também. Essa ideia de que estar junto e ter aquele mover, ao mesmo tempo, é produzido porque essas pessoas que compõem essas partes, elas buscam em particular. E a gente vai perceber se essa narrativa ela pode ser realmente afirmada na vida de Jesus. Se a gente observar, por exemplo, em todos os evangelhos vão fazer uma citação a respeito disso, e eu quero citar, por exemplo, Lucas 5,16, que vai dizer que enquanto Jesus ele estava com a multidão, ele estava ensinando, ele estava realizando curas, e de repente Jesus ele se isola, ele sai para lugares solitários. Isso é uma narrativa muito interessante, porque parece que nos evangelhos eles precisam, eles fazem questão de mostrar os momentos em que Jesus ele simplesmente se retirava do meio da multidão. Ele ia para ficar só. A gente percebe que não é a multidão que abandona Jesus. A gente percebe que Jesus ele está abandonando a multidão, ele está saindo de perto da multidão, não observando esse abandono como uma questão pejorativa, mas como uma questão de que é um momento dele individual, é uma saída, é o desejo de andar só e encontrar-se com algo que é muito maior, que é o próprio Deus. No caso, ele como Deus encarnado em presença. E é interessante como essa narrativa não perdura só nesse versículo. A gente percebe, por exemplo, em Mateus 14, 23, que ele sai, ele abandona a multidão, e ele sobe ao monte e ele passa a noite orando. E chegada a madrugada, lá estava ele só. Parece que a caminhada de Jesus, o tempo todo em que ele está com a multidão, ele está ensinando, ele está curando, ele está trazendo parábolas, e de repente, aquele cara que está no meio de todo mundo, ele se desloca e ele vai em direção agora ao nada, ao estar só. E ali ele busca Deus. Ali é o momento em que ele vai ter de oração e de devoção. E essa observação na vida de Jesus mostra o como muitas vezes nós somos levados no dia a dia, na corrida, na rotina, a muitas vezes enxergar a igreja, muitas vezes enxergar a relação com Deus, enxergar evangelho, enxergar transformação, tudo isso como se fosse um mover sempre coletivo, e a gente não percebe o quanto que essa busca individual tem total valor e é ensinada por Jesus. Essa questão da solitude precede os momentos de oração. Então, a gente nota isso na vida de Jesus, só que, ao mesmo tempo, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, parece que a solitude tem ficado cada dia mais difícil. E isso mostra o como que a solidão tem aumentado. Se nós pararmos para pensar, no tempo de Jesus, estar com a multidão era andar ali um tempo com eles, passar o dia com eles, mas quando ele se retirava à noite, ele estava só. E parece que no tempo moderno, com toda a tecnologia, com tudo que nós vivemos, parece que a multidão, ela não está só hoje fisicamente, ela nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Só para fazer uma análise e uma observação, é domingo, 8h56, e tem, poxa, 13 pessoas dentro do meu quarto. E quando a gente observa isso, poxa, quantos quartos? Eu estou em 13 quartos diferentes hoje. E essa multidão acompanhando o tempo todo nessa tecnologia, parece que fica cada dia mais difícil da gente ter esses encontros com Deus a sós, esse momento de retirada de todo mundo, de desejar sair de perto. Mais uma vez, não estou dizendo que a tecnologia seja algo ruim, mas ela nos proporciona essa questão de estar o tempo todo entre a multidão, estar conectado com pessoas e pouco conectado com Deus, no sentido de não buscar essa solitude, no sentido de não estar sozinho, no sentido de que o meu santuário particular, que é o meu quarto, que eu tenho que abrir a porta, entrar e falar com meu pai em secreto, ele tem um Instagram com 600 seguidores. Então, o tempo todo nós estamos dialogando e a gente está acessando pessoas e pouco Deus. Isso parece ser uma dinâmica muito natural do tempo moderno. E aí eu gostaria até de remeter um texto bíblico. Quando a gente relata, por exemplo,
Lucas 18, do 9 ao 17, nós vamos perceber que Jesus está propondo uma parábola e a intenção dessa parábola é apontar um fariseu e um publicano. O fariseu como aquele que ele ia ao templo e, estando ao templo, ele ficava no meio da multidão, ele se colocava de pé e ele se exaltava como aquele que cumpria os mandamentos, como aquele que cumpria a lei. E quando ele relata sobre o publicano, ele diz alguém que estava longe, alguém que estava ali, mas estava longe, e ele reconhece quem ele é. Ele dizia, quão pobre pecador. E Jesus, naquele momento, diz que esse homem é quem saiu dali justificado. Essa ideia de que ele estava desconectado, ele estava buscando algo a mais. E quando a gente vê o nosso dia a dia, parece que ser o fariseu no meio da multidão se tornou muito mais fácil, se tornou quase que impossível de sair disso, uma vez que a gente percebe com Instagram, Facebook, a busca absurda por likes e aprovação. E essa rotina, esse desejo louco por estar entre outros, de se conectar com outros, mostra como que o índice de solidão tem também aumentado no mundo, como que as pessoas elas têm se sentido tão sozinhas. Porque ao mesmo tempo que a gente está dentro da multidão, nós estamos desejando uma aprovação delas, nós estamos tentando definir quem somos através da multidão. E a gente percebe que o que nos define não vai ser essa multidão, não vai ser os likes que temos, não vai ser se o outro vê uma foto sua ajoelhada no templo orando, se o outro vai ver um vídeo, uma live sua cantando. O que vai nos definir como indivíduos e vai nos dar identidade não é nada disso. Não se trata das mídias sociais e do jeito com que o outro te vê. Parece que ultimamente nós estamos nos definindo muito pelo que o outro vê, pelo que o outro pensa que nós somos. E nós tentamos criar o tempo todo uma identidade para nós. Mas é interessante que quando a gente pensa essa questão da solitude, a gente entende que ela precede a oração, esse momento de estar sozinho, esse momento de estar só. Gabriel, tá me vendo aí? Parece que pausou alguma coisa aqui. Enfim, parece que se estar só, essa solitude, precedendo esse tempo de oração, vai definir quem somos. E aí eu quero chamá-los agora à leitura do Pai Nosso, Oi, da oração meu modelo. Em Mateus 6, do 9 até o 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem os homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoastes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É interessante porque se a gente analisa os versículos a respeito da oração do Pai Nosso, nós percebemos que a própria ideia de Pai Nosso que estás no céu já remete à ideia de que nós encontramos nessa solitude, nesse estar sós com Deus, quem Ele é. Remete à ideia de que nós encontramos alguém que é Pai. E quando a gente define Deus como Pai, automaticamente a gente ganha uma identidade nele, como filho. Então essa associação entre estar só e buscar a Deus, esse momento de solitude, esse momento de encontrar Pai, ao mesmo tempo define quem nós somos, além da multidão. O Rian quer falar alguma coisa? Pode falar, mano. Ô, Dani, tá me escutando aí, tranquilo? Sim. Só falando uma observação, você tocou no assunto do Pai Nosso, e você está construindo aí um pensamento de que a gente acaba tentando construir a nossa imagem daquilo que nós aparentamos ser do lado externo, né? Sim.
quando que a verdadeira religião, né, por assim dizer, que Cristo veio trazer, a forma de religar o homem a Deus é por aquilo que acontece no interior primeiro, né? Eu tenho percebido que a correria nossa, que nós estávamos, né, antes dessa quarentena, e muitos dentro dessa busca, né, por construir essa imagem, ela faz a gente agir muito no automático também, porque a gente começa a cumprir ritos, né, cumprir certos compromissos de forma automática, e até mesmo, você falou do Pai Nosso, me veio isso na mente, as nossas orações, até muitas delas feitas no secreto, elas são meio que no automático, a gente não para perceber os princípios que estão envolvidos, né, no ser cristão. A gente pensa no Pai Nosso, e o Pai Nosso ele tem princípios ali, né? Ele tem princípios, a oração que começa adorando a Deus, a oração que passa por um pedido para que venha logo o reino de Deus ser estabelecido, ou seja, é uma pessoa que está insatisfeita com esse mundo atual. Ela passa pelo princípio de perdão, né? Que o cristão ele é alguém que ele se relaciona com alguém e ele, nesse relacionar com alguém, ele pode ser ferido por alguém, mas ele vai perdoar uma dívida pequena porque ele já foi perdoado de uma dívida grande. Então, assim, um dos benefícios, como você bem começou aí, dentro desse equilíbrio, né, de um dos propósitos da quarentena, não que ela tivesse um propósito, mas que a gente acaba achando as bênçãos, né, como eu trouxe na semana passada da quarentena, é esse, é de analisar as nossas atitudes, quais delas estão naquele automático, né, e começar a ressignificar as coisas, né? Eu estava até trocando uma ideia rápida com o Gabriel, até para encerrar minha participação aqui, sobre a ceia. Talvez, quantos domingos nós tomamos ceia, participamos de ceia e nós não paramos para pensar nesse memorial. E agora, a ausência da ceia física em comunidade talvez nos faz ressignificar, pensar na importância daquele momento para a comunidade cristã. Com certeza. Então, é um momento de ressignificar também coisas, né? Ou dar o seu significado que sempre teve, né? Mas com essa introspectiva que a solitude, né, que você está construindo aí, traz para nós. Valeu. Cara, é muito interessante. Eu quero pegar gancho no que você está trazendo, porque quando a gente observa o Pai Nosso e a gente percebe as características que atribuem a ele, a gente percebe que a comunidade está inserida. Tem a ver com perdoar o próximo, tem a ver com entender que o Pai é nosso, que o pão é nosso. Então, assim, nós estamos falando de sociedade, a gente está falando de comunidade dentro do Pai Nosso. A grande questão é que, nesse momento do Pai Nosso, existem duas pessoas presentes: a criatura e o Criador. Então, existe uma necessidade muito grande em estarmos em comunidade. Comunidade é, o top, é um bom, muito bom mesmo. Mas parece que de um tempo para cá, aparentemente, nós estamos vislumbrando tanto estar em sociedade, que nós paramos de nos definir da forma como que fomos ensinados a ser definidos na Bíblia, que é essa busca pessoal de criatura com criador. E a gente tenta acessar alguma identidade através de outras criaturas. Eu falo isso porque, por exemplo, eu não quero colocar certo e errado em uma dessas questões, mas eu coloco movimentos como, por exemplo, o Descende, e a gente vê muitas pessoas buscando, muitas pessoas ali orando e clamando, e pessoas relatando diversos milagres, muito bom, mas parece que quando a gente vai para o quarto, a gente vai para o secreto, isso não pega mais sentido. Parece que as pessoas elas não têm mais a necessidade de buscar Deus no quarto, porque a religião ela passa a se tornar agora visual, entendeu? É ver, é que o outro conheça, é que o outro veja, e não se resume somente ao ver, mas a gente enxerga também um sentir muito grande e não necessariamente essa devoção, esse desejo de se colocar ali em secreto, de forma com que o outro não saiba que você está buscando, que você está sendo definido naquele momento. Então, quando eu observo esses aspectos da sociedade moderna, me traz um pouco de medo, porque a pessoa de Jesus, o Deus encarnado, ele se retirava e ele buscava o tempo todo Deus.
Ele estava o tempo todo ali se enchendo, e ele ia até as multidões, ensinava, curava, multiplicava pães, dava o povo de comer. Ele estava dentro da multidão, ele estava com a multidão, mas ao mesmo tempo, ele tinha os seus momentos de solitude, ele dava os seus momentos de se retirar e de buscar. E esse momento de epidemia, quando eu penso em epidemia e solitude, é porque, cara, você foi realmente impulsionado, foi orientado a ficar dentro de casa, a não sair. E quando a gente pensa a respeito disso, parece solidão, parece que fomos expulsos da multidão, parece que fomos expulsos da sociedade, rejeitados. Mas quando a gente realmente analisa a questão, a gente percebe que a multidão tem tudo hoje, que a multidão ela tá em todos os momentos da nossa vida. Hoje em dia, cara, você vai no banheiro, você utiliza o celular. Então, assim, todos os momentos de privacidade, todos os momentos em que você poderia buscar qualquer tipo de solitude, parece que hoje é barrado pela presença da multidão. Então, quando eu analiso, eu tento fazer um link entre o que a epidemia pode proporcionar, é para a gente realmente ressignificar, a gente criar um novo sentido, a gente tirar um propósito dessa questão que é má, é ruim. Poxa, a gente não sabe por que a gente está vivenciando isso. É uma tristeza, é uma epidemia. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, pessoas que são inconsoladas hoje em dia. E quando a gente observa e a gente tenta ressignificar, é com a intenção de que a gente encontre algo nesse tempo que venha trazer consolo, e não só consolo, que venha fazer com que tenhamos um crescimento quanto indivíduos, como pessoas que buscam a Deus. Fortalecer no particular para agir na multidão, Jade. É exatamente essa a ideia. A ideia de que quando a gente está no particular, nós estamos buscando, nós estamos nos enchendo de algo, entendeu? E nós estamos sendo também, nós estamos construindo convicções, convicções muito fortes. Então parece que quando a gente pensa em epidemia e a gente tenta construir um sentido novo para ela, não é que a gente está tentando romantizar, não é uma ideia de tentar fazer com que a epidemia ela seja entendida de uma forma que ela traga menos dor, mas é com a ideia de que a gente tire sentidos para que a gente possa crescer com o que ela está nos proporcionando. E se tem algo que a epidemia hoje tem nos proporcionado, é justamente esse isolamento, é esse poder estar só. Claro que nós estamos o tempo todo junto com nossa família, mas a gente pode hoje simplesmente se retirar, a gente pode hoje ir para dentro do nosso quarto. E essa questão do isolamento, cara, poxa, você tá em casa, vai pro terraço, pô, não tem terraço, vai pro varanda, não tem varanda. Poxa, vai pro banheiro, cara, busca, pô, vai lavar a louça, faz alguma coisa em que você esteja só e busque a Deus com essa solitude. Busque essa solitude. Nós estamos o tempo todo conectados com pessoas, mas a gente está muito pouco tempo conectado com Deus. E dando prosseguimento para essa questão da solitude, de estar conectado o tempo todo, eu acho que uma das coisas que chama muito minha atenção, e aí eu quero expressar com esse Pai Nosso, com esse Pai Nosso, eu penso muito essa questão de que quando nós estamos com o outro, nós podemos ser algo, nós podemos tentar criar algo, nós podemos colocar máscaras o tempo todo. Nós podemos parecer mais espirituais. Essa ideia de espiritualidade tem sido muito, muito, muito cultivada dentro da nossa cultura de uma forma que tem a ver com o que se vê, e não de fato com o que se vive, com o que se mostra, e não de fato com o que se vive. Mas quando nós estamos na solitude, quando a gente está no quarto, a gente está em secreto, cara, não dá para você colocar máscara. É você, Deus, e acabou, caiu todas as máscaras. Não existe mais. Não tem como você tentar criar uma nova persona, não tem como você tentar criar uma identidade ali, porque você está diante de alguém que é definidor, você está diante de alguém que define-se a si próprio. E quando ele se define, ele também define quem você é. Então não tem como escapar disso, não existe fuga. E é por isso que os momentos de solitude, o momento de estar na presença de Deus é tão importante e traz tantas convicções. Porque quando você entende quem Deus é, e você conhece quem você é, você se torna muito mais capaz de poder trazer o evangelho ao povo, você se torna muito mais capaz de ser exemplo ao povo, você se torna muito mais capaz de ser luz e sal do mundo, você se torna muito mais capaz de ser de fato cristão, porque a partir de agora você
tem convicções mais fortes. Você teve um encontro com Deus no secreto, e isso te fortaleceu. A narrativa de Jesus o tempo todo está no secreto, está buscando a Deus ali em solitude. E eu quero fazer uma observação também, indo um pouco para a área das nossas aplicações pessoais. Quando a gente observa Jesus no Getsemane, eu quero ler essa passagem, quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 42. Lemos. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, indo para além deles, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. É interessante porque a narrativa traz o costume de Jesus no Getsemane. Se a gente pegar principalmente o livro de Lucas, vai dizer que como de costume ele está no Getsemane, ele está buscando a Deus naquele momento. E a gente percebe que, embora ele estivesse com os discípulos ali, a Bíblia sempre relata o distanciamento que Jesus traz. Essa ideia de que ele está com os discípulos, mas uh, ele sai de perto, ele se desloca até um certo lugar e ali ele se prostra e ele tem aquele momento ali íntimo com Deus, esse momento de buscar a Deus. E é interessante que quando a gente vê essa busca de Jesus, e a gente vai encontrar essa questão da oração e a gente vai definir um pouco sobre como a solitude nos apresenta oração e como a oração ela não define só nós e nos apresenta quem Deus é, mas ela também coloca a nossa vida e a nossa vontade nos devidos lugares. Quando a gente observa a oração de Jesus no Getsemane e a gente percebe também a oração do Pai Nosso, nós fazemos a associação de que nós estamos nós estamos falando de que a vontade dele seja feita. Isso é muito interessante porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas elas estão observando a oração como uma forma de alcançar coisas o tempo todo. Então, poxa, eu declaro isso, eu ordeno, eu profetizo e Deus tem que cumprir conforme a minha vontade. É interessante isso, porque a gente utiliza fé hoje no contexto de receber coisas. A gente utiliza ter fé como a ideia de que se você crê, algo vai acontecer porque você creu nisso. E a gente não entende que quando a gente observa essa questão da oração e a gente vê essa questão de Jesus no Getsemane e a oração do Pai Nosso, o tempo todo ela é voltada para que a vontade de Deus seja feita. O próprio, uh, o próprio ato de ir em secreto que Jesus está dizendo em Mateus antes do Pai Nosso, ele mesmo relata o fato de que Deus ele já conhece, ele já sabe as nossas necessidades. Deus sabe que existem muitas pessoas que precisam de fato ser consoladas nesse momento do Covid-19. De fato, nós sabemos que é um momento triste, é um momento complicado. Deus ele sabe, cara, que a igreja dele tem clamado para que ele traga soluções, para que ele traga possibilidades viáveis para a nossa nação e para o mundo inteiro, para os nossos irmãos na fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa compreensão de que, embora a vida seja complicada, embora existam pesos que tenhamos que carregar, a gente observa a situação de Jesus no Getsemane como nosso exemplo. Cara, você quer ver um cálice mais pesado do que aquele? O cálice de morrer por pecadores?
Então, quando eu observo essa ideia de Jesus, o nosso exemplo, aquele que é o Deus encarnado, e ele nos ensina a orar teoricamente, e depois ele nos ensina a orar com a vida dele, a gente vê algo em comum. Esse algo de a definição de Deus como Pai, a definição de nós como filhos, e além disso, a definição de que a vontade de Deus deve ser feita na oração. A ideia de colocar-nos no nosso lugar. Entender que, cara, você tem suas vontades, você tem seus desejos, Deus o conhece, mas a vontade dele é que deve ser feita. E é interessante porque muitas vezes hoje a gente trata essa questão da vontade de Deus com uma certa capacidade de Deus fazer isso. Poxa, se Deus, por que Deus ele não, mata a fome no mundo? É porque Deus ele não consegue. E a gente não entende que existe algo muito mais profundo nisso. Deus ele não precisa provar a si próprio. A vida comprova ele. Existe uma mensagem no mundo, na natureza, que proclama a glória dele. Deus ele não está buscando o tempo todo provar-se ao homem como algo existente. Ele simplesmente é. E isso já são comprovações suficientes. Ele não está tentando se provar. A gente percebe que muito mais provações, provar Deus, é observado muito com Satanás, quando ele está na tentação de Jesus. E ele diz, poxa, pula daí e dê ordem aos anjos, e eles virão e te acolherão. Jesus traz essa ideia de não tentarás o Senhor, seu Deus, porque muitas vezes nós estamos tentando puxar Deus para dentro das nossas vontades, essa ideia de que nós estamos tentando prová-lo, ver até onde Deus é capaz de fazer algo, enquanto a oração nos leva a compreender de que a vontade dele deve ser feita, independente da nossa. Cara, isso é muito difícil, isso é de fato muito difícil, mas é o exemplo qual Jesus está nos trazendo. Então, algumas aplicações básicas que a gente vai trazendo desse texto e do exemplo de Jesus é primeiro que a solitude ela precede os nossos momentos de oração e os nossos momentos de devoção com Deus. Cara, busca um tempo de solitude. Nós sabemos que, poxa, existe avivamento, existem multidões que oram e clamam a Deus, mas existe um avivamento muito grande, que é um avivamento individual na solitude. É o momento em que você encontra quem você é o momento em que você encontra quem Deus é o momento em que você entende que a vontade dele deve ser feita acima da nossa. Então, essa solitude, ela querendo ou não, ela traz um avivamento para nossa alma, ela traz um respirar para a nossa vida diferente. E nós precisamos começar a cultivar mais esse hábito da solitude. Então, separe um tempo da sua vida, um tempo do seu dia para você buscar sozinho. Se retire. E eu tô falando isso, é muito complicado, cara, porque Ana Beatriz até prova, minha namorada, que umas 2 semanas para cá eu tentei fazer um desafio comigo mesmo, que era ficar literalmente sem nada, no sentido de que eu não ia mexer em nenhuma rede social, eu não ia mexer em nenhum notebook, computador, internet, televisão. Eu ia tentar me zerar de toda a tecnologia e tentar uma busca, tirar um tempo só para buscar a Deus e coisas rotineiras da vida, como, por exemplo, uma boa leitura, mas essa tentativa de desconectar do mundo. E sabe, quando você tenta fazer isso, você percebe o quão difícil é hoje você conseguir de fato fazer isso. Desconectar de tudo, você largar a televisão, largar celular, largar, cara, porque aonde você vai hoje, tudo tem isso, entendeu? Se eu fosse na sala, meu pai assistia, se eu fosse no quarto da minha mãe, ela estava assistindo televisão. Então, parece que fica inviável essa fuga da multidão. Parece que é difícil você se distanciar hoje. E é um desafio que eu proponho a vocês. Eu consegui ficar, cara, 12 horas, sabe? Tipo, eu não consegui ficar um dia inteiro, eu não consegui ficar 24 horas. E eu tô tentando aumentar isso na minha vida. Tentando colocar com pouco a pouco uma frequência nessa solitude para que eu consiga em algum momento ter mais tempo de simplesmente falar assim, cara, eu não preciso me conectar com nada agora. Hoje é um dia que eu tirei de fato para Deus. A ideia do sabá, a ideia de é um dia guardado a Ele, é um dia que eu venho buscar somente a Ele, eu venho consagrar-me a Ele. Então entendemos que a solitude ela nos traz essa ideia de conhecer a identidade de Deus e a nossa identidade. Momentos de solitude precedem a oração e uma busca de devoção individual com Deus.
Nós entendemos que Deus, ele conhece tudo que nós pensamos e as nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades, mas como ele é o criador, como ele é o redentor, como ele é que escreveu a história, como o mundo foi formado pelas mãos dele, nós somos simplesmente personagens da história que ele criou. Nós devemos entender que toda essa narração e tudo deve ser feito de fato com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos entender isso e precisamos encontrar satisfação em Deus em meio a isso. É necessária essa satisfação. E agora eu quero, inclusive, como uma das aplicações, invocar algo que o Jonas Madureira disse. Eu tirei ontem um dia para me pensar a respeito de solitude. Já tem um tempo que eu tenho pensado em solitude, na verdade. Isso tem mexido muito comigo. Eu encontrei um vídeo do Jonas Madureira ontem falando sobre isso. Foi bacana, porque depois que eu fiz o esboço do que seria EBD hoje, eu falei assim, cara, eu vou pesquisar para ver se tem alguém falando coisa parecida, para eu não estar destoando tanto. E graças a Deus eu encontrei o Jonas Madureira, que é uma referência para mim hoje. E ele trouxe uma aplicação muito interessante sobre a solitude, de que a solitude nos prepara para o momento da solidão. Cara, isso é muito profundo, porque quando a gente observa a narrativa de Jesus e a gente vê o momento da crucificação, a gente vê um abandono. A gente vê a ideia de que Pedro nega Jesus, Judas traiu ele, os discípulos fugiram e ficou ali João e algumas mulheres. Mas de fato, Jesus ele foi traído. A multidão que antes estava ali comendo do pão que ele multiplicou, agora vai a Jesus e pede que ele desça daquela cruz como rei dos judeus. Então, a gente percebe que essa solitude ela vai nos preparar para o momento da solidão. Existem momentos na nossa vida que são momentos de extrema solidão e a gente vai ter que aprender a lidar com eles. E a solitude nos prepara para isso, porque quando nós fomos excluídos pelo mundo, nós sabemos que nós vamos poder ir para o quarto, para o nosso santuário particular, e ali nós estaremos junto com Deus. Então, algumas aplicações básicas para a gente estar finalizando, que é o momento do culto 9h30, é a ideia de que, cara, a gente está num momento de epidemia, a gente está num momento de isolamento, mas não é um momento de solidão para nós hoje. É um momento de distanciar-se por vontade própria da multidão, distanciar-se do outro por vontade própria, não por ter sido excluído ou ter forçado a isso, e buscar Deus com devoção. E essa busca vai fazer com que nós sejamos fortalecidos na nossa identidade, na identidade de quem Ele é, e nós vamos experimentar de fato o mover do Espírito Santo e a ideia de que, estando fortalecidos como partes, faremos uma diferença muito maior como um todo. Então, eu acho que é isso que eu tenho refletido e que eu desejo aplicar na minha vida e eu trago para vocês. Os benefícios da solitude é essa. Nós somos definidos, nós entendemos quem Deus é, nós entendemos como devemos orar a Deus, como devemos buscá-lo, e algumas formas de fazermos isso de fato você observando a sua agenda, observando o seu dia a dia, observando com que você mais tem gastado o tempo nessa quarentena. Eu vejo muitas pessoas dizendo que estão extremamente entediadas, ficam em rede social o dia inteiro, mexendo em stories o tempo todo. E isso mostra como que nós hoje estamos numa necessidade tão grande de nos entreter para desperdiçar a nossa vida, desperdiçar o nosso tempo. A gente está numa corrida louca para encontrar alguma forma de desperdiçar o nosso dia, para a gente dormir e no dia seguinte a gente ter esquecido que vivemos um dia da nossa vida. Parece que nós estamos tentando nos entorpecer com as redes sociais e com o entretenimento o tempo todo, enquanto nós devemos agora reconhecer essa necessidade de ter um encontro com nós mesmos, um encontro com Deus, entendendo que a solitude precede. Abrace a solitude, abrace esse momento de retirada e nós vamos então cumprir com o princípio ensinado por Jesus. Nós vamos ter então um momento de oração que vai mover os nossos corações e vai nos forjar com convicções poderosas a respeito de quem Deus é, de quem nós somos e como a vontade dele deve ser feita em nossas vidas, independente das circunstâncias. O Senhor Deus é bom, a gente finaliza aqui. E a minha oração de todo o coração é que o Senhor Deus esteja nos capacitando, de fato, à busca por solitude, porque não é algo fácil. Que você realmente esteja aderindo com o seu coração esse desafio de tentar tirar pelo menos um dia e ficar distante de algo. Faça de forma progressiva.
e o Senhor Deus esteja nos capacitando, nos guiando com sua boa mão, que Ele entenda as nossas circunstâncias, console as pessoas que estão vivendo lamentações com esse período de Covid-19, mas que em tudo a vontade dEle seja feita e que nós venhamos ter satisfação e prazer na vontade dEle, porque é boa, perfeita e agradável. Amém, pessoal. Alguém quer falar algo, finalizar, fazer algum tipo de comentário? Então, amém. Vamos finalizar aqui, então. Aquele abraço, saudade de vocês. Logo, logo a gente vai estar junto. Bom, pessoal, essa foi mais uma das nossas EBDs. Para você que não nos conhece, nós somos a Juventude Light, Juventude da Igreja Batista Parque Safira, em Muriaé. E todas as nossas EBDs, elas estão sendo ao vivo, né, junto com a nossa turma e posteriormente sendo postadas aí no canal da nossa juventude. Então, você que está vendo aí pelo YouTube, sinta-se abraçado por todos nós. É muito bom poder ter você conosco nesse tempo. Um grande abraço e até a próxima.